Oi, gente! Esse é o segundo vídeo da série de vídeos que eu falei pra vocês que ia acontecer aqui. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muito me interessou quando eu decidi sair da casa da minha mãe, que foi justamente quanto custa morar junto. Então, eu já moro com Jéssica faz 1 ano e 6 meses, então eu acredito que eu já tenho um certo conhecimento que possa ajudar vocês de alguma forma. Nesse vídeo eu vou falar sobre o quanto que custa gastos fixos, certo? E aí pra você ter uma média de quanto você vai ter que ter mensal, né, pra pagar esses custos. Enfim, então é muito interessante que de início também vocês estejam alinhados e sejam transparentes com os valores que tanto vocês recebem, né, quanto você ganha do seu salário, por exemplo, como também os gastos fixos pessoais, caso exista. Então é necessário que vocês sejam transparentes e entendam para que vocês saibam quanto de valor vocês podem pagar mensalmente de aluguel ou de outros gastos fixos, certo? Primeiro, eu tô com um caderninho aqui. Então, primeiro, eu separei aqui algumas contas fixas que a gente tem para vocês terem uma ideia. Depende muito, esses valores dependem muito de qual bairro você mora, de que estado você mora, então isso vai variar. Isso depende de estado e de local, certo? A gente mora num subúrbio, então é muito mais barato comparado a se a gente fosse morar mais pra cidade, mais pro centro da cidade, a capital da gente e tal. Enfim, a gente paga de aluguel R$ 400. E esse valor também, dependendo, como eu falei, de estado, pode variar. Então fica entre 400 a 1.200 no máximo, depende aí de quanto você vai colocar que pode pagar, certo? Existem apartamentos, kitnets mais baratos, mais em conta, mas em média é mais ou menos isso. Assim como também existem apartamentos mais caros, certo? A energia. Energia é um custo fixo, então esse custo daqui, falando da realidade da gente, tá? A gente tem em média a energia de 80 a 100 reais. Isso depende. Se a gente utilizar mais em algum mês, vai vir mais. Se a gente utilizar menos, vai vir menos. Mas a gente sempre fica muito alerta em desligar tudo. E se uma tá no cômodo, o outro cômodo que está ligado, enfim. A gente tem que economizar. Então, se não tiver ninguém no cômodo, fica ligado para desligar e aí controlando esse valor. A água, no caso da gente, aqui já tá incluso. Mas eu dei uma pesquisada, né? Então, existe lugares em que a água já está inclusa e outros que é uma taxa fixa, que não existe essa mudança de mês, sabe? Independente de quanto você use, o valor da água ele vai ser fixo. Existe o gás também, que querendo ou não é algo necessário, então a gente inclui nesse gasto fixo. O gás aqui é a média de R$ 60 mais ou menos, porém não é todo mês que você vai comprar gás. Aqui a gente troca de 3 a 4 meses e o valor é de R$ 60, tá? E comida. Comida é o que a gente mais gasta aqui em casa. Se for comparar, a gente consome mais ou menos de 400 a 600 reais. Isso já incluindo tudo. Também tem internet e os gatinhos. A internet aqui a gente paga bem baratinho, R$ 50 com a internet de bairro. E também tem os gatinhos, né, como falei. Então a gente gasta mais ou menos uns R$ 50 também de alimentação. Isso tirando gastos que a gente não tem todo mês, tipo vacinação, castração, ou se a gente for comprar alguma coisa específica, sabe? Brinquedos e tal. Então a gente também tem as contas que estão parceladas, né, no crédito. Então, geralmente é algo que a gente comprou para casa, né? Nesse momento a gente tá
finalizando aqui os objetos mais necessários, e tipo, pra você ter ideia, depois de 1 ano que a gente começou realmente a finalizar, e ainda tem bastante coisa. Enfim, aí existe também um crédito que aí vai depender de quanto você vai colocar de parcela e quantas coisas você comprou. Então, deixa eu dar uma calculada que eu esqueci. Bom, incluindo tudo, eu fiz aqui umas contas rápidas, incluindo tudo, somando tudo, dá em torno de R$ 1.200. Então, isso no aluguel é super barato, a gente tentando economizar. Então, assim, ter sua casa, morar junto, não é tão barato quanto a gente pensa, mas também não é tão caro quanto muita gente acha, né? Antes eu achava que eu ia ter que gastar, ia ter que ter no mínimo, sei lá, ia ter que ganhar no mínimo R$ 5.000 por mês pra conseguir ter uma casa. E não, sabe? Você consegue fazer isso, e economizando você consegue diminuir também esses gastos. É interessante que você tenha algum valor, certo? Tipo, quando a gente decidiu vir pra cá, a gente foi, como eu falei no outro vídeo, a gente foi juntando uma grana, vendendo algumas coisas, porque precisa dar, né, um valor inicial na casa. Depende muito, né, do dono do apartamento, se for precisar de fiador, mas enfim, aqui a gente precisou dar 2 meses adiantados. Então você precisa ter esse valor, fora o valor do mês que você vai ficar inicial. Então aí no mínimo você precisa ter pelo menos 3 meses da casa garantido para não passar perrengue, tá? Fora os outros gastos. E é isso, eu falei um pouco sobre os nossos gastos, mas isso vai depender muito de quanto você consome e de quanto você pode também pagar. Então aí nessa média você tem de estudar, analise muito qual que vai ser o local que você vai morar, isso depende de muita coisa, se é próximo de parada, então é bom você analisar tudo isso para você acabar não gastando com outras coisas, né, a mais. E ter uma casa e morar junto é como se você estivesse iniciando um projeto. Existe todo um planejamento que vai ser necessário, uma demanda que você vai precisar se empenhar, né, para que tudo dê certo. Além da parte financeira, existe toda uma manutenção da casa. Então, saiba e tenha certeza do que você vai fazer para fazer tudo certinho, certo? É isso. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Então, coloca aqui nos comentários qual é a situação de vocês agora, se vocês moram com os pais, moram sozinhos, sozinhas, sozinhas, ou se vocês moram com o seu companheiro ou companheira, certo? É isso. Esse vídeo vai ser bem rápido e é só pra vocês terem uma ideia mesmo. Tchau!